Eu não sei quantos de vocês já conhecem o nosso querido amigo, né, pastor, abençoado, pastor Cláudio Kelly, um homem de Deus, né? Uma benção, ele vai estar ministrando para nós. Bruno mandou um abraço, pastor, você sabe que ele, né, marcou duas coisas na agenda, mas ele está muito feliz, tá bom? Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor, pela vida do pastor. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu acho que eu estou sozinho nesse lugar. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui no Centenário mais uma vez. Eu me recordo quando eu cheguei aqui em Teresópolis, em 2012. Eu fui convidado para pregar aqui no encontro distrital. Então já se fazem 6 anos, né, que a gente não pisa aqui nesse lugar. Mas nós louvamos a Deus pelo convite, gostoso, amável. Minha esposa mandou um abraço. Ela fez um procedimento de implante de dente, né, pela sexta-feira, e hoje o rosto resolveu dar uma inchadinha lá, então ela não teve condições de vir. Queria muito vir. Ela estava animadíssima ontem à noite, mas de manhã não deu, né? Então eu falei, bom, deixa eu te representar. Quero agradecer também pelos irmãos e irmãs que já nos abraçaram, que já nos cumprimentaram. É sempre bom estar em casa, né, irmãos? Amém? É interessante essa questão da igreja metodista, né? Talvez muitas igrejas não entendam isso, mas nós, por sermos conexionais, a cada dia que nós estamos em outra igreja metodista, nós voltamos para casa. A gente não vai visitar outro lugar, visitar uma igreja. Você vai estar na sua casa. É claro que aqui, conduzida pelos irmãos, pastores, esse casal lindo aí, né? Mais outros pastores que eu sei que estão com vocês. Mas é tão bom estarmos em casa, né? E por eu estar em casa, irmãos, eu lamento, mas eu não vou pregar. Queria muito pregar. Eu já tenho quase 31 anos de vida pastoral e está acontecendo um fenômeno comigo nos últimos anos. Eu não estou conseguindo mais pregar, Ludmila. E aí eu faço assim, ó. O pessoal da hermenêutica, de não sei mais o quê, eu trago a minha agenda e aí trago as minhas discussões teológicas. Alguma coisa que Deus começa a colocar no meu coração. E o texto que eu vou fazer, eu confesso a vocês que talvez seja o texto que mais eu esteja pregando nos últimos anos. Está acontecendo alguma coisa muito legal comigo, que é a questão de Deus estar me desafiando a cada dia para enxergar um pouquinho mais atrás de cada texto que eu já preguei. Engraçado isso, né? Como é que a gente pode ver um pouquinho mais? E eu costumo dizer que fazer teologia, ou uma tentativa de estudo de Deus, né, teologia, é exatamente esse desejo de ver Deus em tudo que a gente faz e principalmente ver Deus no nosso passado. E a cada dia que a gente fala ver Deus no nosso passado, nós voltamos uma doutrina extremamente metodista, que é a doutrina da graça preveniente de Deus. Deus, na sua história, mesmo que você não tenha consciência de que Ele lá estava. Interessante isso, né, irmãos? Amém? Talvez o pessoal mais novo nunca tenha ouvido isso, né? Ih, caramba, esse negócio de doutrina metodista, pois é, essa é uma base da igreja metodista. Saber que Deus estava na nossa vida, mesmo que nós não tivéssemos consciência dele. E como é que a gente descobre isso? Quando a gente chegou até aqui e olha para trás. E percebemos que Deus lá estava. Então eu quero, hoje, né, não vou pregar. Eu estou até olhando para o relógio, porque a minha mulher disse que eu falo muito, né? Aliás, todas as mulheres falam isso dos homens, né? Mas não fica bem, mas a minha sempre fala, você fala muito. 1 Reis 19, irmãos.
Talvez um texto que você já tenha ouvido um montão de vezes. Talvez você já até disse, pastor, mais uma vez o senhor vai falar sobre esse negócio aí, sobre a crise de Elias. Como a palavra crise está muito em voga, eu creio que a gente precisa falar sobre ela mais uma vez. E a primeira vez que eu ouvi falar da palavra crise, eu era pastor da igreja central em Barra Mansa. Eu fui visitar uma família e havia na casa uma menininha aí dos seus 4, 5 anos, que era um pouco peralta, não era muito não, um pouco. Hoje é uma mãe de filhos, linda, né? Gabriela. E eu conversava com a mãe na sala e ela, a toda hora interrompendo, quem sabe buscando um pouco de atenção da mãe, e quem sabe a minha também. Até que a mãe disse assim, ô Gabriela, você já passou do ponto. Vamos até o seu quarto que eu preciso conversar com você. Aí ela virou para mim e falou, pastor, por favor, ore por mim. A minha mãe está em crise e ela vai me bater. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi uma boa definição de crise. Vai levar uma surra. E então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a crise de Elias. Diz assim, todo mundo achou? Não sei se tem o texto aí para colocar no vídeo, se pode colocar. Se tiver, pode colocar. Faz bem a gente ter uma letra aí bem grandona na nossa frente. O pessoal que está com Bíblia no telefone pode usar também, só não usa o WhatsApp também, né? Acabe fez saber a Jezabel, Acabe rei de Israel, né? Sabe a Jezabel, a esposa, né? Tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, a coisa estava apertada para Elias, né? Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço, grifem essa parte, deixou o seu moço. Se porventura alguém disser que é pecado, eu estou lascado, porque a minha Bíblia é toda escrita, né? E ele mesmo, pois, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sob pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, e onde passou a noite, eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo um cício, um vento tranquilo, suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta-te ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meló ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Oremos. Senhor, é com temor e tremor que nós nos apresentamos diante do Senhor para compartilhar a palavra com o teu povo neste lugar. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor. Dias que a gente não tem nem ideia do que está para acontecer, não somente em nossa nação, mas no mundo. Tantas crises que assolam nossas famílias, desespero, feminicídios, tantas coisas, ó Pai, que a gente não consegue nem entender o que está se passando. Mas, acima de tudo, Pai, a nossa preocupação é com aquela que a qual nós chamamos de igreja, corpo de Cristo. Por isso, Espírito de Deus, se aqui estamos como parte do teu corpo, fala conosco como nosso cabeça, para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou me dar o direito de ler um pouquinho aqui dos meus arrazoados. Depois, no dia que você precisar dos meus arrazoados, eu vou ter que bater esse negócio aqui no computador, para você poder tê-lo, né? Deixa eu falar assim. Devido às crises que nós temos enfrentado, algumas têm sido impostas para a sociedade nas últimas décadas, principalmente tem me desafiado a olhar esse texto com outro olhar sobre a questão de uma crise, possível crise existencial de Elias, a qual também eu até posso, como um estudioso na área de doenças mentais, até dizer que ele passou por um momento de depressão. No meio evangélico tem havido assim algumas discussões, porque a gente não gosta muito de usar o termo depressão para crente. A gente tem uma certa aversão a isso, porque alguns dizem que a gente não tem nem que ter tempo para depressão, aqui e acolá. Mas o certo, irmãos e irmãs, é que estamos vivendo dias em que nós estamos fadados a passar por tempos difíceis, as quais eu chamo de crise, e aí, se você quiser chamar que você está em depressão, eu também não vou ficar te condenando, aliás, ninguém vai estar te condenando. Temos visto até mesmo a morte de muitos pastores, muitos líderes, né? Ano passado eu fui acometido com infarto agudo do miocárdio. Deus, por graça e misericórdia, me salvou, né? Fiquei uma semana no CTI, até a vida, a morte, esperando a graça do Senhor, e ela aconteceu, né? Deus é muito bom. Temos visto também muitos colegas que temos ouvido falar até de suicídios entre pastores. E temos aí a minha preocupação maior, que é o objeto dos meus estudos hoje, que é o estudo dos suicídios inconscientes. Primeiro, levado pela situação da saúde do nosso país. Pessoas ficam enfermas, não têm condições de serem tratadas, né? Falta de remédio, falta de médicos e por aí vai. Mas também há aqueles que até têm condições, mas não se tratam. Não querem saber do corpo, acham que o corpo ele é eterno, né? Quando na verdade o corpo não é eterno. Isso é uma filosofia grega, né? E diz que os Zeus vinham lá na terra para
ter alguns relacionamentos com os homens para torná-lo eterno, mas o nosso corpo não é eterno, né? O que vai estar com o Senhor não é o corpo. Mas, voltando então à questão das crises, elas estão nos atingindo diretamente. E mais do que a preocupação com as crises externas, se é que eu posso chamar de externas, porque elas também fazem parte de nós, estamos dentro dessa nação, né? Até há pouco tempo surgiu aí a questão das eleições, cada irmão puxando para um lado de um partido e tal, quando na realidade a gente sabe que nós servimos a Jesus, e não há partido no mundo que, por mais justo que seja, vai estar perto daquilo que Deus deseja para nós como reino dos céus. Amém, irmãos? Pode ser muito justo, disso, acolá, mas não tem como. Mas o certo é que as eleições deflagrou uma situação muito maior ou pior do que nós estávamos pensando, que nós estávamos enfrentando. A questão das nossas universidades abandonadas, ensinos, como eu costumo dizer, até mesmo de demônios, situações de corrupção das mais exageradas. A gente está assustado com os números que estão aparecendo e que ainda vão aparecer. E a crise da família, né? A gente hoje, quando estuda sociologicamente, a palavra família, nós precisamos definir. Eu faço estudos sobre isso, eu oriento alunos, né, e alunas sobre a questão de trabalhos finais. Agora mesmo nós temos essa semana alguns trabalhos nessa direção, em que, quando você usa a palavra família, você tem que definir o que é que você está querendo dizer, o que é que você está querendo defender sobre família. Porque há vários tipos, né? E nós, mais velhos, né? E aí agora eu me incluo, a gente tem uma outra noção do que é família. Temos até que definir o que realmente nós cremos como família. Só que nós, biblicamente, não temos saída, né? Porque é uma só e é eterna. Amém, irmãos? A gente pode aceitar sociologicamente um monte de definições, mas biblicamente a gente não tem saída. Outra coisa que a gente pode olhar também do ponto de vista sociológico, que está causando uma grande crise no mundo, é a questão de que há 35 anos atrás, não sei, 40 anos, veio ao mundo uma revolução social muito grande, sociológica muito grande, que é a questão da entrada do computador no mundo. Uma das minhas cadeiras de ensino é a questão missiológica, né? Eu sempre trato de que o mundo hoje está dividido também nas siglas AC e DC. E que nós, obviamente, haveríamos de dizer antes e depois de Cristo. A minha teoria é que AC e DC hoje é antes e depois do computador. Vivemos duas gerações. Na mesma situação, na mesma casa, nós encontramos aqueles que são mais velhos do que 35 anos, 40, e encontramos aqueles que estão com menos dessa idade. Ou seja, o mundo está vivendo, causou uma ruptura e criou uma crise somente pelo grande acesso que nós temos tido hoje, a geração de hoje tem tido com relação à informação. A antropologia vai me dizer que a geração dos últimos 35 anos, quem sabe no máximo 40 anos, anotem isso, recebeu um volume de informações maior do que os 5.000 primeiros anos do mundo juntos. Você ouviu o que eu falei? Se assustou? Se você não se assustou, você tem que se assustar. Porque estamos vivendo num mundo diferente. E estamos lidando com algo que nós não temos nem ideia do que é. Temos muitos irmãos e irmãs que querem pedir a seus filhos, netos e tal, que não usem o telefone aqui, acolá, que o computador faça isso, faça aquilo, mas na realidade essa geração nem sabe mexer direito com o computador. A tal da nuvem, a tal do OneDrive, sei lá, que pode esconder dados e por aí vai. Então, vivemos num mundo, irmãos, que a gente não tem ideia para onde as crises irão.
ou aonde as crises vão nos levar. E aí, quando a gente olha para o texto de Elias, parece que ele está vivendo um tempo diferente do nosso. É claro que ele não tinha computador, mas a gente sabe que no fundo de todas essas crises, tanto no tempo de Elias, aí basicamente, quem sabe 600, 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos, 2.800, longe de nós, né? Elias não foi um profeta considerado de literário, aquele que escreveram sobre ele. Ele não fez a sua autobiografia, ou a comunidade que estava ao redor dele não escreveu. Até porque o profetismo de Israel naquela época ainda não tinha essa preocupação tão literária, embora já houvesse uma escola de profetas. Homens e mulheres que sentavam, que caminhavam com Elias, à medida em que ele avançava no seu ministério, ele fazia mais profetas, mas ele veio uma escola. Tanto é que quando Deus revela para ele que 7.000 não dobraram os joelhos a Baal, certamente muitos daqueles eram profetas, ou aqueles que eram chamados de seguidores de Elias. E é possível que os pais de Elias, quando ele nasceu, desejaram que ele fosse um homem capaz de crescer aos pés de Deus e Yahvé, de tal modo que o nominaram como Elias, cujo significado é: meu Deus é Yahvé. Ou seja, o desejo do coração dos pais dele é que ele realmente fosse um jovem criado na palavra, crescesse na palavra, tivesse entendimento dos tempos, pudesse discernir os tempos, e aí de uma forma até mais bonita, como um grande profeta. E assim Elias cresceu. A gente não pode afirmar quem foi o discipulador de Elias, mas a Bíblia me garante que ele tinha um discípulo muito próximo, chamado Eliseu, e eu pedi para que vocês pudessem grifar, porque vai dizer que Elias o deixou lá em Berseba. Elias entra num momento de crise pessoal, que ele entende que é necessário passar sozinho a sua crise. E por estar em crise existencial, discutindo com Deus qual era o propósito da vida dele, ele então resolve ir para o deserto. E é interessante quando a gente olha o texto, porque ele tem algumas coisas aqui que me parecem até um tanto quanto contraditórias. Primeiro, o versículo de número 3 vai começar dizendo que Elias temeu. Se eu tivesse que discutir com vocês, conversarmos sobre a vida de Elias, talvez a única coisa que eu não usasse nenhum verbo com relação à vida dele é dizer que Elias era medroso. Tá certo, irmãos? Porque versículos anteriores vão me garantir que tanto Acabe como Jezabel, que eram os reis de Israel naquela ocasião e que haviam dado costas para Deus, diz a palavra que eles desejaram exatamente matar Elias, porque Deus usara a vida de Elias para matar 450 profetas de Baal. Ou seja, um Deus que estava sendo venerado ao norte, basicamente em Samaria, que era a capital do Reino do Norte até então, e esses reis resolveram dar cabo da vida de Elias. Esse camarada necessita morrer, porque o que ele fez foi muito grave. Então diz a palavra que Elias temeu. Eu tenho dificuldade de pensar que Elias era um homem medroso, depois de ter matado à espada 450 profetas de Baal. É possível que ele não tenha feito pessoalmente, muitas pessoas estavam com ele, mas é estranho dizer que ele estava com medo, e depois é estranho dizer que ele disse que não tinha ninguém com ele. Bem, quando o versículo 3 começa, diz
claramente que Elias levantou-se para salvar a sua vida, foi para Berseba, que pertence a Judá. Ele já foi para a terra do sul, ele deixou lá o monte que era familiar a ele, que era o Monte Carmelo, que é mais ao norte, e desceu, foi para Judá. E aí, quando passou por Berseba, resolve deixar o moço Eliseu. E disse que a primeira coisa que ele fala é acerca da questão da morte. E aí eu quero fazer um parêntese um pouquinho sobre a questão da depressão. Uma das coisas que a gente mais deve ter preocupação, tratando de alguém que você entende que esteja com depressão, é não deixá-lo sozinho. Uma palavra muito clássica na hora que a gente trata a depressão é a palavra empatia. Quando a gente deve calçar o calçado da pessoa que está possivelmente passar por aquele problema, para que você possa entender melhor o que ele está passando. Então, não se deve deixar sozinho. É difícil a gente pensar que numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, com 10 milhões de pessoas, alguém se sinta sozinho, né, irmãos? Mas isso acontece. Até olhando agora Elias como um líder, vamos chamá-lo de um líder evangélico. Quantas vezes líderes evangélicos, pastores e pastoras passam por isso? Rodeados de pessoas, sentindo-se sozinhos. Abraçamos um monte de gente na igreja, quando todos se vão, a solidão volta. E aí só os cônjuges sabem disso, né? Você está se assustando, é para assustar mesmo. Isso chama-se classicamente, quando estudamos, de uma síndrome da solidão. Sentir-se sozinho, rodeado de pessoas. Elias passou por isso. E aí, por estar, quem sabe, depressivo, resolveu ir para o deserto. E aí, ele vai em busca, quem sabe, da morte, segundo o texto bíblico. O que para mim é antagônico também. E eu vou te provar isso agora. A primeira coisa que ele saiu para o deserto. Irmãos e irmãs, vocês sabiam, vocês têm o endereço de Elias, onde é que ele morava? Onde é que Elias morava, irmãos? Dá uma ideia aí. Voz que clama no deserto. Engraçado, ele foi para o deserto, pedindo morte, conversa, ele foi para casa. Ele foi para um lugar aonde ele se sentia confortável, embora sendo deserto. Ele foi para um lugar que ele tinha ideia de que se ele quisesse fugir do sol escaldente, pelo menos ele podia colocar a cabeça dele debaixo de um zimbro. Uau! Uma árvorezinha parecida com a sarça, só que a sarça pegava fogo mais rápido com o sol escaldante. O zimbro não, é por isso que ele deitou debaixo do zimbro, não foi debaixo de uma sarça como Moisés esteve lá no Monte Horebe com o Senhor. O zimbro tem uma folhinha ainda, um buchezinho, né? Uma arvorezinha simples, e que segundo os estudiosos bíblicos, que não é muito a minha praia, né? Minha praia é mais pastoral, mas dizem eles que achar uma árvorezinha no deserto para colocar a sua cabeça debaixo para que possa proteger do sol já é um grande milagre. E se debaixo dessa árvore você mexer, cutucar, a tal ponto de, quem sabe, achar uma pontinha de água, segundo grande milagre. O terceiro, é claro, se você acha um oásis. Mas o certo é que Elias, temendo, querendo a morte, se protege. Então, para mim está muito claro um quadro depressivo. Ele estava realmente buscando o meio termo, né?
eu preciso sumir na frente desses reis malucos, que deram as costas para Deus, que profanaram a terra de Israel, mas eu preciso me proteger um pouco. Então eu quero que você agora, repita comigo, não vai fazer de papagaio, mas você vai repetir pensando de que a crise de Elias, possivelmente, é a crise de todos nós. Repita comigo, a crise de Elias é a crise de todos nós. Porque quando a gente tem uma situação difícil, irmãos, a primeira coisa que a gente quer é ficar sozinho. A gente não quer saber de ninguém. Só a esposa e o esposo sabem do que a gente passa. E aí toma um remedinho, faz um suquinho, bota um ventilador, procura deixar mais confortável possível. Tirar o telefone, o celular perto da gente, para não ficar tocando. A gente tem que responder aquilo que a gente nem quer responder. Elias passou por isso. Temeu. E aí, irmãos, como um bom cidadão, ele fez alguma coisa que a gente gosta de fazer quando nós estamos enfrentando um problema sério, que é um verbo que todo mundo gosta, chamado dormir. A gente, quando tem problema, a gente quer dormir. Tem uns até que tomam um draminzinho e tal, sei lá. Tomam um relaxante, um Dorflex, não sei, para dar aquela relaxada e dormir. Só que eu tenho uma notícia que não é muito agradável para vocês. Dormir não resolve o problema, irmãos. Diga a pessoa que está ao seu lado, você sabia que dormir não resolve o problema? Só adia você pensar sobre o problema. E tem gente até que sonha com o problema, aí o problema está lá mesmo. Elias foi dormir. Mas aí, irmãos, diz que ele debaixo do zimbro conseguiu dormir, porque se a cabeça dele estivesse debaixo do sol escaldante, ele não ia dormir. Ninguém consegue dormir com o sol quente na cabeça. Até o pessoal da construção civil não consegue, eles têm que arrumar uma sombrinha e tal. Um calor, só Deus sabe, água quente, boia fria, mas aí eles têm que ter uma sombrinha. A hora que ele dorme, irmãos, algo inusitado acontece. Deus percebe que Elias não está bem. Irmãos, um camarada agitado, chamado de perturbador de Israel. O cara que fazia, acontecia. Imagina um sujeito elétrico vendo esse cara dormindo. Não tem alguma coisa errada. Irmã Ludmila, vê o Bruno dormir de repente. Hã? Bruno deitado? Não, tem alguma coisa errada. Seu Carlinhos dormindo, tem alguma coisa errada. Porque os caras são agitados, andam para um lado para o outro. Seu Antônio dormindo, nem pensar. Pode ser que ele tire um cochilo de vez em quando. Ele é 360. Não é nem 220, é pouco mais à frente. Por quê, irmãos? Porque é a vida. E esse cara resolve dormir no exército. E aí Elias, irmãos, olha que coisa linda, consegue o que ele realmente queria, chamar a atenção de Deus. Repita comigo, eu creio que nas minhas crises, o que eu mais quero é chamar a atenção de Deus. Tem gente que grita, esperneia e tal. Elias dorme. E Deus diz, Elias dormindo. Chama o anjo, diz, dá um pulinho lá, vê o que está acontecendo para esse camarada. Como ele está no deserto, já passaram os dias, ele deve estar com fome, e leva uma aguinha gelada. Irmãos, Elias nem se dá conta de que, quando ele é acordado pelo anjo, e nem se dá conta de que era um anjo que estava falando com ele.
A gente, quando está em crise, irmãos, está meio depressivo, as pessoas falam com a gente fica igual robô, nem sabe direito o que está falando. O anjo vai, traz a comidinha, o pão quentinho, uau, água gelada. O anjo lhe toca, ele levanta, come, olhou, viu a cabeceira lá, o pão cozido, comeu, bebeu, tornou a dormir. Não é assim que faz com a gente, irmãos? Sim ou não? Claro, irmãos. Foi só a crise de Elias, é a nossa crise. E diz a palavra de que o anjo torna a voltar. Deus deve ter dito para ele: ô anjo, aperta esse camarada aí. E aí o anjo vai fazer o que Elias inconscientemente desejava: ir ao encontro de Deus. Ele conseguiu que Deus colocasse o nome dele na agenda. Mas é engraçado que Elias sempre teve o nome na agenda de Deus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Elias tem o nome lá. Um camarada que gozava da intimidade com Deus. Um camarada que chegou a dizer lá para o Acabe: 3 anos não vai chover, moçada. Seca total. Só quando eu orar que a chuva cai. Um camarada que Deus usou para matar 450 profetas de Baal. Um camarada que tinha muita intimidade com o Senhor. Até o ponto de Deus levantar uma viúva para cuidar dele. Eu nunca imaginei um negócio desse na minha vida. Fez até um quartinho para ele. Ele passava lá pela cidade, ele batia lá, o quartinho estava pronto, caminho arrumado, água gelada, tudo certinho. Porque Deus sempre providenciava para ele isso. Então eu costumo dizer que às vezes fica até difícil para nós imaginarmos que Elias e nós passamos por problemas como esse, com crises como essa. Porque a gente não gosta muito de admitir isso, irmãos e irmãs. De que nós somos humanos. Eu estive em Barra Mansa essa semana, passei vindo para cá, e Deus me fez encontrar um jovem que foi meu adolescente, que eu tive orgulho de batizá-lo, de vê-lo assumir uma igreja, filho de pastor, de vê-lo assumir uma igreja grande, se tornou um homem de Deus. Eu fui a uma farmácia comprar um remédio, encontrei com ele no estacionamento. 10 minutos, irmãos. Eu tive a convicção do nosso sermão, ou dessa palavra dessa manhã. Aquele jovem me disse: pastor, eu falei: como é que você está, rapaz? É a igreja? Ele falou: não, não estou na igreja não. E eu falei: ué, não? Não, pastor, já deixei, tem 2 anos. Deixei, entreguei credencial, não sou mais pastor. Acabei separando da esposa. E entrei em depressão profunda. Não quero mais saber do ministério. E daí me disse assim: pastor, a separação e a depressão me humanizaram. Irmãos, que frase esquisita aquela. A princípio eu não entendi nada, engoli. Fui para casa que eu fui dormir, né? Naquela noite triste, abatido. Não sabia o que falar com Deus. A minha mulher percebeu, falou: você está tão calada. Eu falei: eu estou tentando acertar aqui meus botões. O que aconteceu com aquele jovem? Mas ele usou uma expressão, irmãos, que ela é verdadeira, não acerca do divórcio, mas acerca da depressão. Ele disse: a depressão me humanizou. Porque ele era de uma igreja bem pentecostal. Ele foi tomar o lugar do pai dele. E a crise maior dele é que o pai se separou da mulher, da esposa, depois de quase 50 anos de casados. Era um absurdo isso. Esse jovem entrou em parafuso.
Deve ter uns 40, 45 anos. Foi meu adolescente em Barra Mansa. Mas o certo, irmãos e irmãs, é que nós temos dificuldades de entender e aceitar que essas coisas estão acontecendo e que nós, líderes evangélicos, povo de Deus, temos tido esse tipo de situações. E não queremos enfrentá-la. Temos até dificuldade de compartilhá-las com os pastores ou com os líderes de células, por aí vai. Temos medo de admitir que necessitamos de entrar urgentemente na agenda de Deus. Necessitamos chamar a atenção do Senhor o mais rápido possível. Não sei nem como. Tem crianças espirituais como a Gabriela, lembra da minha primeira palavra? Quer dizer, ora por mim, Senhor. Pastor, minha mãe está em crise. Ela teve coragem de dizer, de pedir a minha intercessão. Por mais que eu estivesse brincando, achasse aquilo tudo muito engraçado, mas estava acontecendo na vida dela já com 4, 5 anos. E que ela aprendeu tão cedo a conhecer a palavra crise. A admitir que alguma coisa estava errada. Mas voltando ao texto, a segunda vez que o anjo vai falar com Elias, o anjo agora toma uma outra postura. Ele agora já estava com a segunda agenda de Deus para a vida de Elias. E o anjo vai dizer... Não, perdão, disse que o anjo disse para ele, versículo 7, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E deixa eu dizer um negócio a você, irmãos, se você quiser até anotar. A gente é tão, como é que eu vou dizer, volúvel, vulnerável, alguma palavra desse tipo aí. Que às vezes a gente não sabe nem o que vai falar com Deus, irmãos. Pedimos a atenção dele, gritamos, esperneamos como crianças, né? Aí depois oferece uma balinha, pronto, o problema passou em segundos por causa de uma balinha. Às vezes nós, espiritualmente falando, somos mais ou menos a mesma coisa. A gente não sabe nem o que nós queremos. Fazemos promessas tremendas, aliás, dia 1º de janeiro está chegando, né? No culto, dia 31, o pastor faz aquele papelzinho e tal, anota aqui, resolução para 2000, não sei quanto, e que isso que eu vou fazer, se eu não vou me consagrar, pá. Não passa do primeiro domingo. Já nem vem no primeiro domingo, porque é Santa Ceia, não, eu tenho que ir para a praia. Aí pronto, acabou. Já acabou a Santa Ceia, por aí vai. Elias pediu a atenção de Deus, e Deus lhe deu. E o anjo foi taxativo, não disse para onde ele ia, mas disse que o caminho ia ser longo. Irmãos e irmãs, crise não se resolve apenas com um toquinho, um abracinho, um beijinho. Lembre-se da vida de Davi com os filhos dele. Cada vez que Absalão chegava lá, ele abraçava, beijava. Se você olhar texto bíblico do livro de Reis, passaram-se 14 anos. Desde o primeiro dia em que a crise instalou dentro da casa de Davi, e ele foi com um beijinho e abraço empurrando a crise. Como tem muitos crentes que às vezes passam por isso, me perdoe dizer isso para vocês, que vão empurrando os problemas. Eu costumo dizer que Natal, às vezes, é a pior época para a vida de muitos crentes. Viu, pastora? A noite de Natal já pode se considerar uma coisa terrível. Aonde é que nós vamos, onde é que não vamos, que presente que vai dar, que roupa que vai colocar, não sei o quê. Coisas muito importantes para Jesus, uma coisa tremenda, uma agenda fantástica. Que sapato a gente vai colocar? Ah, fulaninho vai arrumadinho, não vou, não sei o quê, vou de chinelo. Coisas relevantíssimas. Para mim, uma boa rabanada resolve. E agora diet, né? Porque eu tenho problema da glicose. Mas a grande verdade, irmãos e irmãs, é que a gente pede a atenção de Deus, a gente cria um monte de mecanismos, vamos a um monte de encontros, com todo respeito aos encontros, não tem nada contra, às vezes eu tenho dificuldade de aceitar algumas coisas, porque a pessoa não muda.
Como os movimentos antigos, né, que orava, a pessoa caía no poder. Pá. O problema não é como caiu, o problema é como levanta. É como permanece depois. Então vive somente de encontros, de cai e por aí vai, de orações, mas nada muda. Eu não vou dizer que você não é crente assim como Elias, mas o problema do Elias, irmãos, era muito mais sério do que uma comidinha quente com água gelada. E ele resolve aceitar o desafio do anjo, se levantou, andou até onde, irmãos? Onde é que Elias chegou? Está no texto aí. Ele chegou ao versículo 8. Chegou a Horebe. Uau! Pastor Bruno, quando voltar, vai dizer isso. Que o Carmelo está lá em Israel, irmãos. Lá no norte de Israel. Horebe, irmãos, está no norte do Egito. Nas cadeias da península do Sinai, ou do Sinaí. Muitas montanhas. Ele fez em 40 dias o que o povo de Israel fez em 40 anos, irmãos. E aí você vê, se aquele povo não tivesse pecado, né, tinham chegado rapidinho. É lógico que, sei lá, 1 milhão de pessoas andando não ia dar 40 dias, mas pelo menos aí uns 100 dava, né? Os 3 meses estava resolvido. Ainda mais abrindo o Mar Vermelho. Mas a grande verdade é que Elias chega a Horebe. Ainda diz bem claro, o monte de Deus. Bom, agora, irmãos, a crise de Elias tinha que ser confrontada. Diga para a pessoa que você sabia que uma boa crise tem que ser confrontada? É por isso que nós, pastores, às vezes não somos muito bem-vindos, né? Pastor e pastora é bem-vindo quando a gente fala a coisa gostosinha, né, e tal, passa a mão, abraça. Aí quando o pastor dá uma dura, caramba. E a gente só dá dura porque a gente ama, irmãos, é igual nossos filhos. O dia que teu pastor deixar de dar dura em você, você pode ter certeza que ele já deixou você de mão. Aí depois você fica reclamando, pai, não me visita mais, não sei o que, é lógico, a primeira coisa que ele fez foi te dar dura, você não aceitou. E eu quero dizer a vocês que é muito mais dura a vida daqui de cima do que a tua de baixo. Porque cada vez que eu prego uma palavra dessa, o Senhor dá na minha cabeça primeiro. Eu já não tenho nem cabelo por causa disso. Quando chegar no céu, vai bater com força, sem cabelo. A grande verdade, irmãos, é que Elias teve que ir até o monte de Deus. E aí, irmãos, quando ele chegou lá, o bicho pegou de vez. Porque a primeira coisa que ele fez em crise foi entrar numa caverna. Irmão, você sabe o que significa caverna? Lá no deserto? Quem sabe? Hã? Lembra da história do Saul lá com Davi? O Saul entrou na caverna para quê, irmão? Para fazer necessidades, né? E foi exatamente naquela hora que o Davi quase que pegou ele, que quisesse pegar, pegava. Quando a gente está fazendo necessidade, está desarmado, né, irmão? Com todo respeito. Com todo carinho. Então, irmãos, quando algum irmão, alguma irmã dizer, pastor, eu estou numa crise, eu estou na caverna. Eu digo, irmão, cuidado, não fica muito tempo não, porque caverna fede. Caverna não é lugar para você ficar muito tempo, irmãos. É aceitável passar algumas horas, como Elias aí. Ele queria a morte, né, irmãos? Ele agora foi para uma caverna, já não era mais um zimbro para botar a cabeça. Agora ele entrou para cobrir todo. E um cara desse queria a morte? Conversa fiada, irmão, com todo respeito. Ah, pastor, o texto bíblico estava errado? Não, o texto bíblico está certo. Só que ele estava enfrentando uma crise que estava se desencadeando. Porque a intenção da crise dele final, irmãos, era estar cara a cara com Deus. E essa é a nossa crise como crentes, irmãos. Se não for isso, tem alguma coisa errada. Tem irmãos que vão para o lado errado, né? Quer fazer cara a cara com o diabo. Aí se distancia de Deus e tal, faz um monte de bobagem, entra em pecado. Eu não estou falando que Elias estava em pecado.
Ele estava vivenciando uma situação delicada na vida dele. E a hora que ele entra na caverna, ele é pego pela voz do Senhor. E a coisa foi tão séria, irmãos. A pergunta que Deus foi tão séria para Elias, que ele não titubia em saber de que realmente quem estava perguntando para ele o que ele estava fazendo ali era Deus. Porque Elias tinha intimidade com Deus. Amém, irmãos? Então anotem uma coisa interessante. Na crise, você necessita descobrir e discernir a voz de Deus. A gente dá voz a um monte de gente. É por isso que muita gente se suicida. Que o diabo fica lá. Tira a sua vida, vai, tira a sua vida, ninguém te ama, ninguém te quer, conversa fiada. Tem um monte de gente telefonando para você, mandando cartãozinho, visitando. E você diz, ninguém me ama, ninguém me quer, pastor. Vai plantar batata com todo respeito. Deus manda um monte de gente para cuidar de você e você diz que não. Mas tudo bem, já que você quer ficar sozinho, fique, mas ouça a voz de Deus. Se você não quer ouvir, às vezes, a orientação do seu líder, do seu pastor, de quem está caminhando com você, esteja atento, pelo menos, à voz de Deus, quando Ele fala diretamente contigo. E aí o bicho pega, porque com Deus não tem esse neném. E aí Eli responde, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, e papapá, fiquei só, procuram tirar minha vida. E aí, irmãos, como Elias entrou na caverna, o que Deus disse? Sai. Diga a pessoa, você sabia que se você um dia entrar na caverna, é a tua responsabilidade sair? Deus não pegou Elias no colinho, vem cá Elias, fofinho do papai, vem aqui comigo. Não, sai aí, meu camarada. Vai para frente da caverna, vou falar com você. E aí Deus começou a se mostrar como Elias sempre conheceu. Deus se mostra no vento, no fogo, terremoto, coisas que Elias conhecia de cor e salteado. Escreva para o resto da sua vida, irmãos e irmãs. O sujeito que não é dinâmico e nem é criativo, chama-se Satanás. Ele sempre faz igualzinho. Eu tenho até receita de bolo para irmãos crentes. Pastor, estou passando por aí, eu sinto que é o diabo que está... Irmão, que fase que você está? Da cobiça, tá bom, e agora? Não, eu já estou dando um mole, já olhei e tal. Já transformou em pecado? Já, tá, transformou em pecado. E agora? Me distanciei de Deus. Bom, já está na terceira, quarta fase. Tá, aí a outra. Pastor, estou com um problema sério, o fulano está querendo me matar, não sei o quê. Pois é, agora o bicho pegou. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele sempre faz igualzinho, irmão. Eu tenho essa receita de bolo. Só vem conversar comigo que eu te explico. Onde é que você está? Está só na fase do olho? Está cobiçando a mulher do próximo? O negócio do próximo? Sei lá. Não consegue conter a língua? Qual a fase você está? É duro falar isso, né? Mais duro é falar, irmãos. Mas Deus não, irmãos. Escreva para o resto da sua vida. Deus nunca faz igual. Se Ele até quiser fazer, Ele faz. Mas Ele nunca faz igual porque Ele é um Deus dinâmico. Eu já tive situações na minha vida que Deus usou, uma pessoa entrou na minha vida uma vez e eu nunca mais a vi. Às vezes era uma situação que eu precisava de algum recurso, às vezes alguma situação de alguma viagem, não sei. Deus faz como Ele quiser, irmãos, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Não coloque Deus numa caixinha, nem numa caverna, para se moldar a sua crise. Enfrente com Deus e deixa que Ele dê as instruções. Se Ele mandar você sair da caverna,
Saia imediatamente e não espere que Deus faça exatamente como Ele fez da última vez. Diz que Deus passou num vento suave, versículo 12. Já estou indo para o final da minha palavra, irmãos. E aí Elias, ouvindo, não era muito familiar, era o tipo sujeito pentecostal, reteté, gostava só de barulho. De repente Deus foi lá, suavezinho, estilo metodista tradicional, com todo respeito, cantava hino, e Deus fala com você. Deus começou a falar com Elias de uma forma que ele nunca tinha entendido. E aí, irmãos, Deus resolve dar uma última chance a Elias. Olha que coisa tremenda. Elias, que pensara que já tivera, quem sabe, todas as experiências com Deus, agora Deus vai fazer com Elias, dar a ele as últimas os últimos três propósitos, tarefas para a vida dele, das quais ele só cumpriu uma. Quem cumpriu as outras duas foi Eliseu, não foi ele? O negócio aí de ungir um rei, ungir o outro. Porque Deus queria atingir o coração de Elias com a maior tarefa que a vida dele haveria de ter e que é a tua tarefa hoje. Eu descobri nesse texto, irmãos, que a crise de Elias é a crise de todos nós, porque Elias falou em morte, entrou em crise, porque ele deixara Eliseu lá em Berseba. Às vezes, irmãos, a gente entra em crise, se sente sozinho, porque a gente não dá atenção às pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nos abençoar. Reescreva essa história de Elias, se Eliseu estivesse do lado dele. Reescreva essa história de crise de Elias, se ele pudesse ter alguém que ele pudesse dialogar e contar das suas crises. Eu tenho um filho mais novo, que mora nos Estados Unidos, e que hoje é sargento do exército americano. Pasmem vocês, né? Um menino que foi líder de adolescentes. Chegou tem 2 meses da Jordânia, onde passou 1 ano, em nome do exército americano. Graças a Deus, Deus preservou a vida dele. Está bem, está em casa. Passou no meio de uma guerra, né? Não imagino o que realmente ele viu. E quando esse menino foi, hoje é um homem, né, de quase 37 anos, quando ele disse para mim que ele ia para o exército americano, irmãos, eu entrei em crise. A briga foi feia. Chorei até com o Senhor. Falei, Senhor, eu vim para a América para levar meu filho para a guerra em nome de outro país, você está maluco? Chorei como criança, irmãos. Fui para o meu quarto, me desesperei. Só que eu tenho pelo menos alguns bons amigos, né? E liguei para um deles aqui no Brasil. E conversamos quase que 1 hora. Aquele pastor me ouviu quase 1 hora. O meu discípulo, né, meu pastor discípulo, ouviu o pastor discipulador. Ele não deu uma palavra do outro lado do telefone. Ele só ouvia meus gritos, meu desespero, em saber do que tudo que estava passando com a família. Graças a Deus a crise passou, o Senhor nos honrou, nos ouviu. Mas esse pastor, até hoje, quando ele se encontra comigo, ele diz, uau, eu nunca te vi daquela maneira.
Eu fiquei dias depois sem dormir por causa de você. Porque eu nunca acreditei que você pudesse passar por o que você passou. E fico imaginando, irmãos, Eliseu lá em Berseba, sabendo que o seu discipulador não estava bem, que estava vivendo uma crise muito grande, que queria ajudar, só que não pôde, foi cerceado, disse: não, você vai ficar em Berseba me esperando. Tanto que depois que Elias vai ao encontro dele, Eliseu fala: vou em casa e tal. Ele fala: vou ficar por aqui mesmo. Agora eu quero unção dobrada que o Senhor tem. Eu costumo dizer, né? Levou até o dobro das crises de Elias. Para finalizar, irmãos, essa é a palavra de Jesus para você hoje. Você não pode morrer sem deixar o legado espiritual que Deus colocou na sua vida e deixar sobre a vida de alguém. De tudo isso que nós falamos, irmãos, a crise de Elias é porque ele queria morrer sem deixar alguém no lugar dele. E a minha pergunta para você nessa manhã: quem é o seu Eliseu? Pode ser um filho, pode ser um primo, um sobrinho, um irmão, uma irmã da sua célula, não sei. Quem é o seu Eliseu? Quem é a pessoa que você pode contar? O esposo, a esposa, é possível, claro. Que você pode contar quando você está enfrentando as suas crises. Mas muito mais, alguém que você deseja deixar a sua capa, marca da sua vida, para que quando amanhã você morrer, ela dizer: a capa está aqui. A capa do meu pai e da minha mãe está aqui. A capa do meu pai e da minha mãe espiritual está aqui. Essa foi a grande crise de Elias. Ele não podia morrer sem deixar alguém no lugar dele. Nessa manhã, irmão, irmã, eu sei que vocês têm passado momentos lindos aqui, eu tenho notícias, né? Até vou conhecer o Metanoia Radical ano que vem, se Deus quiser, né? Com certeza. Gosto desses movimentos, principalmente quando leva mais consciência do Evangelho. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, um pastor, já agora, já posso me chamar de velho, né? Já passei de 60, já morri quase 4 vezes, a última foi um infarto. Vocês não sabiam disso, né? Eu estou batendo na trave, não, volta, calma aí. Acenda, já passou. Eu estou cansado, irmãos, do evangelho que está sendo vivido por aí. Você quer perguntar para mim qual é a minha crise hoje? Minha crise é o evangelho que a gente está vivendo. Estou cansado, tanto que eu não prego mais. Hermenêutica, entrada, saída, não sei quantos pontos, 10 passos para o paraíso, não sei o quê, não. Eu quero discutir vida, eu quero saber de vida, quero saber como é que está em casa. Se o maridão crente na igreja, que bate o palma, bate o pé, dança, sapateia, é o paizão dentro de casa, é o marido amoroso, é o camarada que é solidário com a mulher, que faz tudo, trabalha, não sei o que e tal, ainda serve ao Senhor na igreja. Se é solidário ou não, se quer vê-la cheirando bonito de noite, né? Com aquele perfume maravilhoso, ou se quer que ela chegue com bolo cheiro de cebola e alho, com todo respeito. Se o filho é o melhor filho do mundo, que não ama os pais só porque eles dão alguma coisa material, mas porque eles já deram, o trazendo ao mundo, o trazendo ao mundo, e tem dado o melhor para que possa se tornar um melhor cidadão ou cidadã, homem e mulher de caráter. Que o pastor e pastora não tem que ficar mais brigando: irmão, cadê o dízimo, não sei o quê, hoje é o dia do dízimo, vamos.
Isso é obrigação, irmão. Você fez esse voto quando aceitou Jesus como Senhor, quando foi batizado e tal. Vivemos as nossas reuniões de oração, às vezes vazias, 3, 4. Qualquer culto de campanha está lotado. Eu não aguento mais isso. Cansei. Tenho exposto isso para Deus, tenho dito para Deus, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, mas está na hora de nós mudarmos, irmãos, porque a nossa sociedade está em crise, está levando essas famílias para o buraco. Haja vista aí os últimos anos dos governos que nós temos tido, com todo respeito. Nunca gostei muito do vermelho, então é mais agora. Mas deixa para lá. Mas a verdade é que está na hora de nós mudarmos. E nós entendermos que necessitamos fazer um cara a cara com Deus. E quando Ele perguntar o que é que você está fazendo aqui, você vai dizer, Senhor, Elias disse que ele era zeloso. O que você vai dizer? Curva a sua cabeça, irmão, irmã. Faça um pequeno exame pessoal. Acredite que você esteja doente espiritualmente. Me perdoe dizer isso. Faz como eu, tenho que tomar 9 cápsulas de manhã e 7 de noite. Todos os dias. Há 1 ano e pouco. Admiti que eu tive um infarto e que eu preciso me cuidar. Abuso, é claro que às vezes eu abuso, mas eu reconheço que eu tenho meus limites. O corpo já não é mais o mesmo, a cabeça não é mais o mesmo. E que necessito desesperadamente de Deus. Diga para ele, Senhor, a minha família está entrando em parafuso. Está difícil, Senhor. Já não leio mais a palavra, já não oro mais. Já não tenho mais intimidade contigo, Senhor, já não tenho prazer de cantar o corinho que seja na igreja. Participo de tantas coisas, Senhor, mas ainda falta alguma coisa. Eu quero ser zeloso, Pai, como Elias era. Não preciso ser como ele. Mas eu preciso ter o meu lugar onde eu possa chorar, desabafar. E se for necessário, Senhor, envie um anjo para cuidar de mim. Manda um anjo para trazer uma botija de água aí, um pãozinho quente, para me encorajar, Senhor. Me desperta, Senhor, com o anjo. Oh, xeleanda le calabaranda, la sobiamba, basubiende le cachele. Espírito de Deus, ministra esse lugar, Senhor. Arrende la bala coloboronda lá e asiaca xolô colobomanhecele. Espírito do Senhor, toca cada vida que está, Senhor. Traz entendimento da tua igreja, os tempos difíceis que estamos enfrentando, Senhor. Temos tido muitos Acabes, muitas Jezabels, ó Pai, em nossos governos há anos, Senhor. Porque deram as costas para o Senhor. Restaura-nos e usa-nos, ó Deus. E nos mostre, Pai, o nosso Eliseu, onde ele está, onde ela está. Para que possamos passar o nosso legado de vida, de influenciá-lo com a nossa natureza em Deus, o nosso caráter no Senhor. Para que antes que a gente possa morrer, ó Deus, eles possam se levantar desejando a nossa capa. Quem sabe, Pai, ninguém quer pegar a nossa capa espiritual porque ela está suja, quem sabe, não está limpinha. Não aquece ninguém. Senhor, nos mostra onde estamos errados, Senhor, como igreja. Fala, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus.
Enquanto nós estamos ministrando esse cântico, o Espírito de Deus está aqui. Tem alguns irmãos e irmãs, eu sei que há irmãos e irmãs de intercessão na igreja, mas eles também estão livres para vir à frente. Às vezes a gente faz o pessoal da liderança, vem orar junto, eles estão precisando de oração também. Como todos nós, pastores e pastoras, também precisamos. Se você quiser vir à frente, venha para a gente estar orando juntos. Eu sei que a hora da escola dominical já se avançou um pouco. A minha mulher devia estar aqui para eu dizer que eu falo muito, mas é que ela não veio. E você vai orando, você diz: Senhor, essa palavra foi para mim essa manhã, Senhor, foi para mim. Eu estou passando uma crise terrível dentro de casa, com a minha esposa, com meu esposo, com filho, com filha, no trabalho, na escola, na igreja, no grupo familiar, nos meus negócios. E eu preciso desesperadamente do Senhor. Oh, Yashiada lá, barrena lá, Yassou, Yendie. Oh, Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, oh, Xandele Cassalabare, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono,
Vamos colocar de pé, igreja, pra te adorar. Senhor, leva-me. Erga as tuas mãos e diga: oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Unção sobre ele, amém, queridos? Essa unção de cura está sobre nós aqui. Você recebeu? Amém? Guarda aí, né? Nós não fomos feitos para andar só. Eu sei que o Senhor separou esse dia para ser um dia diferente nas nossas vidas. E o tempo de Deus não é o nosso tempo.